queridos, como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde? Graças a Deus. Como passaram o feriadão? E aí, se divertiram bastante no dia de vocês? Dia das crianças? Muito bem, tá certo? Então, ó, a tia quer desejar aqui para vocês um feliz Dia das Crianças, tá certo? Que vocês, a cada dia que passa, Deus possa iluminá-los mais e mais, tá bom? Então, vamos agora começar a nossa aulinha, tá certo? Então, ó, nossa aula agora será de ciências. Então, peguem aí a apostila, abram na página 35 para a gente começar mais um dia, mais uma semaninha de aulas remotas, tá certo? Então, ó, hoje nós vamos falar sobre os sentidos, né? Acredito que todos vocês já conheçam esse assunto, então a gente vai dar apenas uma revisada e se aprofundar um pouquinho mais, tá certo? Então vamos lá, acompanhem aí a explicação. Então, ó, chamamos de sentido a capacidade de perceber o que se passa no ambiente. Temos 5 sentidos e cada um deles é representado por um órgão. Então, vamos conhecer agora quais são os 5 sentidos que nós temos. Então, ó, nós temos o sentido da visão, né? Que é o sentido que nos permite enxergar, que nos permite ver as coisas, tá certo? Por meio da visão, nós podemos perceber tudo o que está ao nosso redor. As formas, né? A posição dos objetos e etc. O órgão da visão, quem sabe me dizer qual é? São os olhos, né? Então, a visão, ela nos permite ver e o órgão da visão são os olhos, tá certo? A audição é o segundo órgão que nós vamos trabalhar hoje. Então, a audição é o sentido que nos permite escutar os sons e identificar de onde eles vêm, né? Então, ó, a audição é o órgão que nos permite ouvir, que nos permite escutar os sons e também saber qual é a direção de onde esse som está vindo. O órgão da audição são os ouvidos, né? As orelhas. Então, o órgão da audição são as orelhas, tá certo? O terceiro órgão que nós vamos falar hoje é o tato, né? O tato. O tato é o sentido com o qual percebemos o que toca em nosso corpo, né? É através do tato, né, que nós podemos sentir a textura das coisas. Podemos sentir aquela sensação de frio, de calor, tá certo? De áspero, de macio. O órgão do sentido do tato é a pele, né? Muitas vezes a gente diz que o órgão do tato é a mão, mas não é só a mão. O órgão do sentido do tato é a pele. Por que, tia, que é a pele? Porque, por exemplo, se a tia pegar um objeto áspero, né? Tipo um abacaxi. Se eu pegar um abacaxi e eu passar ele no seu braço, você vai sentir que ele é áspero? Vai. Se eu passar ele na sua perna, você vai sentir que ele é áspero? Vai. Então, não é só com a mão que nós sentimos as sensações, né? Como frio, calor, macio, áspero. Então, é a pele toda. Se eu pegar uma sopa ou uma água quente, se eu encostar ela na sua perna, você não vai sentir que aquela água está quente? Vai, né? Se eu colocar aqui nessa parte do seu braço, você vai sentir que ela está quente ou que ela está fria? Também. Então, o órgão do sentido do tato é a pele e não só as mãos, tá certo? Então, vamos para o próximo sentido, que agora é o do olfato. O olfato é o sentido que permite, né, que a gente sinta os odores, ou seja,
o cheiro, né? Que pode ser um cheiro agradável e um cheiro não agradável, tá certo? O órgão do sentido do tato, aliás, do olfato, perdão, gente. O órgão do sentido do olfato é o nariz, né? Através do nariz que nós sentimos os cheiros, que pode ser um cheiro bom ou um cheiro não tão bom, certo? E o último órgão que nós vamos falar agora é a gustação ou paladar. Então, a gustação ou paladar é o sentido que permite que a gente possa reconhecer os gostos, que pode ser azedo, amargo, doce, salgado e etc, né? É o órgão do sentido do paladar, ou sentido da gustação, é a língua, tá certo? Então, meus amores, ó, os 5 sentidos que nós temos são paladar, audição, visão, olfato e o tato, certo? Qual é o órgão do paladar ou gustação? Qual é? A língua, né? Qual é o órgão da audição? As orelhas. Qual é o órgão da visão? São os olhos. O órgão do olfato? O nariz. E qual é o órgão do tato? A pele, tá certo? Então, são esses os 5 sentidos que fazem com que a gente possa perceber, né, o que se passa no ambiente, tá certo? Então, agora, ó, eu vou mostrar, vou fazer algumas perguntinhas e vocês vão respondendo aí de casa pra tia, tá certo? Então, ó, primeiro, quando eu pego a maçã, toco nela e sinto que ela é lisinha, qual é o sentido que eu estou utilizando? Parabéns para quem respondeu, que é o tato. Muito bem. Quando eu como essa maçã e posso sentir o gosto dela, qual é o sentido que eu estou utilizando? O paladar ou gustação. Muito bem. Quando eu pego, ó, a minha apostila e leio ela, né? Observo as imagens que tem nela. Qual é o sentido que eu estou utilizando? A visão. Muito bem. Quando eu ligo o rádio da minha casa para ouvir as notícias, para ouvir as músicas, qual é o sentido que eu estou utilizando? A audição. Muito bem. Quando eu passo uma colônia, né, bem cheirosa, um perfume bem cheiroso, né? Qual é o sentido? E eu sinto esse cheiro dessa colônia. Qual é o sentido que eu estou utilizando? O olfato. Muito bem, certo? Muitas vezes nós podemos utilizar mais de um sentido ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a gente está assistindo a televisão, né? Nós estamos utilizando 2 sentidos, que é a visão, para ver as imagens que estão passando, e a audição, para ouvir o que está passando também, né? Quando a gente está, por exemplo, no celular, né, falando numa chamada de vídeo, a gente também está utilizando, né, mais de um sentido, tá certo? Então, meus amores, ó, vocês vão pegar aí a apostila na página 35, que a tia vai explicar a atividade para vocês realizarem, certo? Então, diz assim: primeiro, complete as frases usando os sentidos. Aí tem: enxergamos o mundo pela... Aí você vai colocar se é audição, tato, visão, paladar ou olfato. B, ouvimos barulhos e sons pela... C, percebemos os objetos pelo... D, sentimos o perfume pelo... Letra E, reconhecemos o gosto dos alimentos pelo... Se completa. Questão número 2. Escreva abaixo do desenho que sentido está sendo usado pela criança. Então, você vai escrever aí qual é o sentido que está sendo usado em cada imagem, tá certo? 3. Marque com um X a frase que for correta. Letra A. Na lixeira há um cheiro agradável. Letra B. A banana tem a casca lisa. Letra C. O perfume tem um perfume bom. D.
O abacate é amargo. E, a laranja está doce. Então, possa ser que tenha mais de uma resposta correta, tá certo? Então, você marca o X aí nas que forem corretas. 4. Escreva o nome dos 5 sentidos, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos!